eu me sinto um aprendiz de seguidor de Jesus, né? Eu sou um aspirante de seguidor de Jesus, e aí, sendo um aspirante de seguidor de Jesus, eu quero animar outros e outras a aspirarem e a responderem muito bem a essa mesma demanda de seguir ao Jesus de Nazaré. Eu estava realmente agora compartilhando com a nossa igreja já tem um bom tempo, eu acho que já vai para um ano que nós estamos só estudando o Evangelho de João. E aí eu vou sair do Evangelho de João para o Evangelho de Mateus, aí no capítulo 6 de Mateus, e eu espero que, de alguma maneira, a gente possa ser inspirada, eu e você saiamos em obediência ao Evangelho de Jesus. Eu vou fazer o seguinte, eu vou só citando as partes do capítulo 6, eu vou, na verdade, comentar até o versículo 18, não vou comentar versículo por versículo, vou comentar os blocos. E como esse é um texto muito conhecido, eu presumo que a proporção que eu vou citando, as pessoas que estão participando têm alguma familiaridade com o texto, o ouviu de alguma maneira, já percebeu esse texto, então, por conta disso, eu vou dar um tema geral para esse texto, que eu presumo que é a intenção, quando a gente faz qualquer hermenêutica, por mais simples que seja, dá para a gente perceber que o que Jesus está combatendo é o uso publicitário, no caso específico do capítulo 6, o uso publicitário das disciplinas de espiritualidade, ou o uso publicitário de algumas virtudes. Especificamente no capítulo 6, ele está se referindo a algumas práticas que são práticas da vida, são práticas do Evangelho, mas elas encontram um paralelismo na religião. E aí, como essas práticas na religião, elas podem ter outras motivações e outros propósitos, Jesus, então, vai nos alertar sobre essas práticas que são práticas do Evangelho e elas podem ser usadas de maneira publicitária para projeção pessoal ou para projeção institucional, e aí Jesus, então, condena. O que ele vai chamar de para serem vistos dos homens, para serem aplaudidos pelas pessoas, para atenderem às pressões que as pessoas fazem sobre essas práticas e essas atitudes. No capítulo 6 tem algumas práticas interessantes. A justiça, a filantropia ou a esmola, a oração e o jejum. De uma maneira rápida, eu vou tocar só na justiça, na filantropia ou esmola e jejum, e vou deixar a oração para o final, porque aí a gente concentra um pouco mais nesse tema a ênfase que Jesus está dando, eu presumo que ele está dando à nossa intimidade com Deus, sermos amigos de Deus, seguirmos o Evangelho de maneira mais preciosa e de maneira graciosa. Então, o primeiro enfoque de Jesus sobre a publicidade, sobre a imagem pública, sobre atender o que o público interessa, é no que ele diz, no que diz respeito à justiça. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles. Ou seja, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Então, imagina, geralmente, quem lida com a justiça está numa instância decisória e de poder e de análise. Eu vou usar o termo acima no sentido mais que tem lucidez, acima no aspecto da... Pensa aí num decano do mundo da jurisprudência, um decano que tem tanto conhecimento e tanta percepção, que às vezes ele lida com aspectos que nós não conhecemos e com decisões que, por mais estranhas que sejam, em geral, elas podem ser uma decisão correta, pode ser uma decisão tecnicamente bem encaminhada. Então, é nesse sentido, ou seja, quem é que exerce justiça com os filhos? Os pais. Os dois meninos têm um entreveiro, aí o pai chega para reconciliar. Quem exerce justiça no ambiente religioso? A liderança, o grupo de oficiais, de líderes da igreja, das pessoas que têm aquele reconhecimento da comunidade, seja o pastor, o diácono, a diaconisa, presbítero, as pessoas que têm as funções institucionais. Quem decide isso na jurisprudência? O promotor de justiça,
o juiz, e por aí vai, né? Então, Jesus diz assim, cuidado, para que quando você for tratar do tema da justiça, você não esteja preocupado com a pressão social, com a imagem pública, porque a consequência disso é você lidar não baseado no critério técnico, não baseado na verdade, não baseado no esclarecimento tanto de um delito cometido e, ao mesmo tempo, da pena que deve ser aplicada à luz da legislação. E aí ele diz assim, cuidado para que vocês, quando forem tomar essas decisões, vocês não tomem essas decisões baseado na pressão social. É interessante que tem uma ilustração bíblica que eu posso trazer à tona, que é exatamente sobre isso, que é sobre Pilatos. Diz assim, e Pilatos queria soltar Jesus, mas a multidão gritava. Ou seja, o Pilatos, quando vai fazer o julgamento de Jesus, é um julgamento muito contraditório, muito complicado, né? Eu estava um dia conversando com um professor de Direito sobre o julgamento de Jesus, e ele dizendo, nunca vi um julgamento tão complicado, tão cheio de erros e tão cheio de equívocos, né? Mesmo assim, então, Pilatos queria soltar Jesus, possivelmente porque ele viu que o julgamento sendo burlado, tinha coisas no próprio julgamento, mas tudo indica que ele percebeu também que não tinha de que condenar Jesus. Ele disse, olha, eu não vejo nenhum mal nele. E vocês querem condená-lo por quê? Então, Pilatos queria soltar Jesus. Mas aí o texto diz assim, mas ele não fez isso por causa da multidão. Então, uma das questões sérias dessa disciplina, e aí eu estou tomando aqui a justiça como uma disciplina de espiritualidade, ou como uma virtude, felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, né? Serão fartos de Deus, serão fartos de verdade, serão fartos de vida, serão fartos de lucidez, serão fartos de discernimento. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão cheios de discernimento, cheios da graça de Deus. Vão discernir as questões mais complexas da vida de maneira mais clara, né? Então, felizes os que têm fome e sede de justiça. Se eu não tomar cuidado com o uso dessa virtude, ou dessa disciplina da vida, e se eu me deixar seguir pela pressão social, pelo eleitorado, pelo público que me apoia, eu posso cometer injustiça. Então, a consequência disso não é simplesmente porque o cara vai ficar vaidoso e orgulhoso, não. É que ele pode cometer males a outras pessoas, pode prejudicar uma vida, pode prejudicar uma família, pode prejudicar, por exemplo, a história de uma nação. Então, na verdade, esse texto, no meu entendimento, ele diz respeito a todas as dimensões quando nós precisamos praticar a justiça. Mas eu tenho usado esse texto para alguns amigos da jurisprudência, falando sobre isso, né? Que o cuidado que precisa se ter dessa dimensão da publicidade, do uso publicitário de um dom, de uma habilidade, de um talento, de uma tarefa, de uma missão, é que você pode errar no critério e no estudo, na avaliação, no discernimento de uma situação, e aí você decide não em nome da verdade, mas em nome de uma pressão popular. O outro texto é o texto da esmola, logo em seguida, né? Quando pois deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados, né? Como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. De novo, é a história da glória dos homens, para ter uma imagem pública. Aqui eu presumo que a gente não precisaria nem falar em jurisprudência, poderia falar das instituições religiosas e das organizações não governamentais, que em geral fazem filantropia. Mas a gente podia incluir aqui também os políticos, né? Ou seja, na época da política, todo mundo usa o discurso de favorecimento do pobre para tirar proveito disso. O próprio Judas fez isso. O Judas sabia que Jesus tinha um fascínio, que Jesus tinha um compromisso, que Jesus tinha uma capacidade de acolhimento e de defesa dos pobres, uma luta pelos pobres. O Judas percebia isso com tanta clareza que no momento que aquela senhora foi ungir Jesus quebrando um vidro de perfume, um jarro de perfume, né, quebrou e jogou o perfume sobre Jesus, o Judas insinuou
que aquilo era um ato inadequado, porque era muito melhor vender aquele jarro de perfume e o dinheiro daria para ajudar muitos pobres. Ele queria sensibilizar Jesus porque ele sabia que Jesus tinha um compromisso com os pobres, né? Mas Jesus sabia que ele estava fazendo esse jogo, que é o jogo do político, que é o jogo do cara que quer tirar proveito, que é o jogo do cara que quer fazer pilantropia, né? O Judas queria fazer pilantropia, era um pilantra. Aí ele disse, era muito melhor a gente vender esse vidro de perfume e ajudar os pobres. Aí Jesus usa um texto lá do Antigo Testamento, o texto de Deuteronômio, os pobres vocês sempre terão com vocês. O que é que Jesus está dizendo? Essa senhora está fazendo isso agora porque ela está se despedindo de mim. Se você olhar o texto no Evangelho de João, ele está na sequência do processo de julgamento e crucificação de Jesus. Então, o que Jesus está dizendo é, amanhã ela não vai poder fazer isso comigo, na próxima semana ela não vai poder fazer isso outra vez, porque eu não estarei mais aqui para ela praticar. Mas os pobres estarão na próxima semana. Então, se vocês querem ajudar os pobres, pegue um novo jarro de perfume, pegue um outro recurso na próxima semana e continuem ajudando os pobres, porque vocês terão sempre essa oportunidade de servi-los. Então, Jesus, inclusive, não está descartando o nosso compromisso em ajudar os pobres. Jesus está dizendo que eles estarão sempre conosco, que nós podemos servi-los sempre. E que aquele ato daquela senhora, naquele momento, era um ato espontâneo e pontual, dado ao fato de que Jesus seria crucificado, e era como se a senhora estivesse ungindo Jesus para aquele momento de crucificação. Provavelmente ela não tivesse a revelação disso, mas Jesus tinha, e Jesus diz, e esse ato vai ficar para que outras gerações tenham conhecimento dele. Então, fechando esse parêntese, só para dizer que a filantropia, ela tem uma tendência, é tanto que Jesus diz, quando você for fazer a filantropia ou oferecer a esmola, não permita que a mão esquerda veja o que a direita está fazendo. É claro, isso não faz nem sentido, porque a direita nunca vai reconhecer o que a esquerda fez ou faz, e a esquerda nunca vai reconhecer o que a direita fez ou faz, né? Então, na verdade, dito feita essa colocação com um tom de um certo humor e crítico, né? O que eu estou dizendo é, Jesus fala o seguinte, cuidado com a publicidade pessoal quando você faz filantropia, porque, na verdade, você vai manter o pobre na inércia e é você que vai se promover com a filantropia. Então, não usa a filantropia para projeção pessoal, como também não usa a jurisprudência para se autopromover. Depois, vem um outro texto, eu vou saltar um pouco a nossa sequência, que é o texto sobre o jejum, né? Que é o texto sobre o jejum. Quando jejuardes, não vos mostreis que você jejuou, né? Seja discreto no jejum. Interessante isso, né, gente? Jesus diz que nós precisamos ser discretos no jejum, que a gente não deve fazer arroubos e propaganda de jejum. Deixa eu aproveitar aqui para dizer o seguinte, no Antigo Testamento você tem chance de fazer jejum público. No Antigo Testamento você tem a oportunidade de jejuar e dizer para todo mundo que está jejuando, de fazer isso em praça pública. Não tem problema o jejum em praça pública. Não tem problema um decreto legal de um monarca propagando um jejum. Agora, quando isso acontece no Antigo Testamento, ele tem um sentido. É mais ou menos assim. Nós somos ruins, nós somos gente má, nós somos gente perversa, nós somos gente que fez coisas contra Deus e contra a humanidade. Nós maltratamos os pobres, nós escravizamos as pessoas, nós discriminamos pessoas, estamos tão envergonhados de nossa maldade que para publicar a nossa vergonha e o nosso constrangimento, nós estamos jejuando. Isso aconteceu em Nínive. Eles jejuaram, não foi para fazer uma barganha com Deus. Eles jejuaram, não foi para Deus conceder a eles uma vitória. Eles jejuaram porque eles estavam confessando publicamente que eram safados. Eles jejuaram porque eles estavam publicamente dizendo que eles eram perversos, que eles eram pessoas que estavam envolvidas com maldades, e por isso estavam jejuando. Então, se você vê algum jejum com ato publicitário, querendo fazer disso um compromisso com Deus e um compromisso de santidade, esse jejum está equivocado. Porque, nesse caso, Jesus diz que você tem que ser discreto.
não precisa nem publicar esse jejum, não precisa nem socializar esse jejum. Você socializa esse jejum, quando você precisa, de maneira constrangida, dizer ao povo que você está profundamente arrependido de suas maldades e de suas ruindades. Então, qualquer jejum público deve ter como pano de fundo a maldade e a ruindade dos seres humanos. Tá legal? O jejum, como consagração, como controle das disciplinas, deixa eu ver se eu explico isso melhor para você. Eu tenho um amigo que chegou para mim um dia e falou assim: Carlinhos, eu estou agora num processo de jejum, mas, cara, eu tenho um negócio comigo, eu gosto tanto de café. Ele usou a palavra viciado, eu não queria usar essa palavra, mas foi assim que ele falou. Eu sou um cara, descobri que eu sou viciado em café, de tal maneira que eu estou jejuando, mas eu estou sempre tomando um bolinho de café, uma xícarazinha de café. É pecado? O meu jejum está errado? Eu digo, não, cara, não está errado. O errado é você não jejuar de café. Então, vive as outras coisas normais da vida e jejua do café. Eu estou acompanhando um senhor nesses dias, ele é um dos líderes dos alcoólicos anônimos, ele faz as reuniões e tal, ele é um cara que se considera esse tipo de pessoa que vive numa dependência permanente. Em uma das conversas eu percebi que o problema mais grave dele não é o álcool. E ele está praticando alguma disciplina de espiritualidade que eu tenho admirado profundamente. Aí ele olhou de Carlinhos, o danado que tem me controlado é esse cigarro. Aí eu disse, então, cara, jejum é desse danado, né? Então, o jejum como disciplina de espiritualidade, como comunhão com Deus, como controle dos apetites da vida, né? E para mim, esse é uma das coisas mais importantes do jejum, é se você consegue controlar o que você come, se você consegue controlar essa fissura por alguma coisa que você vive consumindo, aí se você consegue controlar isso, possivelmente você vai controlar a libido, vai controlar todas as suas reações, porque você vai gerenciar bem a vida. Eu presumo que a disciplina do jejum é muito mais para a gente aprender a controlar certos aspectos da vida. Eu poderia falar de outras disciplinas de espiritualidade, a contemplação, o silêncio, a peregrinação, mas como eu quero me ater ao texto, eu não vou falar dessas outras disciplinas de espiritualidade, mas dizendo o seguinte: seja qual for a disciplina de espiritualidade, seja qual for o dom e o talento que você tem, a habilidade que Deus concedeu a você, o que Jesus está dizendo é: não usa nada disso para publicidade pessoal, e isso tem consequências gravíssimas, né? As consequências não são somente o fato da hipocrisia, é porque no religioso isso dá a ele um status, e dá a ele um tipo de posição. Eu acho que é por isso que no Evangelho de João, lá no capítulo 11, Jesus diz assim: muitas autoridades creram nele, referindo-se aos escribas e fariseus, mas não o confessavam porque tinham medo de ser expulso da sinagoga e amavam mais a glória de Deus do que a glória dos homens. Então, qual é a implicação de eu usar alguma disciplina de espiritualidade que é tão interessante, tão bacana, mas eu uso para ter visibilidade pública? É o risco de, entendo a motivação da visibilidade pública, não usar a disciplina de espiritualidade com o propósito que ela tem. É o caso, por exemplo, das autoridades que creram em Jesus, mas não queriam segui-lo, porque as disciplinas de espiritualidade da religião davam a eles um tipo de status, a estética que eles utilizavam nas orações, nos jejuns, davam a ele um tipo de status religioso, e por causa desse status, eles não conseguiam sequer entender o evangelho, e quando entendiam, não conseguiam obedecê-lo, vivê-lo, praticá-lo, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus, e porque eles tinham medo da pressão da sinagoga, eles tinham medo da pressão do sinédrio. Então, essa não é simplesmente, Jesus não está falando assim, simplesmente, você vai ficar orgulhoso, vai ficar um cara hipócrita. Não, é porque tem implicações seríssimas. Na jurisprudência, é a implicação de você não decidir pela justiça e ser injusto com alguém. Na filantropia, é porque você mantém o pobre na inércia e você se autopromove, e o pobre não consegue dar passos futuros. No jejum, é porque você se promove diante da instituição, mas não consegue obedecer o evangelho e viver a vida de maneira plena e bonita. E viver a vida de maneira plena e bonita. E aí, por último, dessa reflexão, tem o tema da oração.
E aí no capítulo 6, no versículo 5, Jesus vai dizer para a gente não orar como os hipócritas da religião, porque eles gostam de orar nos cantos das praças, né? Eles gostam de orar em pé nas sinagogas, e eles fazem isso para ser visto dos homens. Dá para perceber que em todos os itens que eu estou falando, cada um deles tem essa coisa, visibilidade pública, aplauso do seu eleitorado, reconhecimento das pessoas, reconhecimento do sinédrio, apoio das autoridades religiosas, né? Então, todos eles têm essa questão da uso publicitário de uma virtude, uso publicitário de uma disciplina de espiritualidade. Aí ele diz que os hipócritas gostam de orar em pé nas sinagogas e no canto das praças para serem vistos das pessoas. Observa que coisa interessante, Jesus não está condenando a oração pública. Jesus mesmo orou publicamente. Quando ele orou lá pela ressurreição do Lázaro, ele levantou as mãos aos céus de maneira pública e disse, Pai, tu sempre me ouves. E várias outras ocasiões em que Jesus orou no espaço público. Então, Jesus não está condenando a oração pública. Jesus está condenando a busca de um espaço estratégico onde a publicidade se dá com mais evidência. Essa é a questão grave aqui desse tipo de atitude desumana, perversa, que faz do indivíduo um sepulcro caiado, faz dele um sepulcro caiado, né? Então, ele diz, cuidado. Presumo que uma outra coisa não está no texto, mas eu quero enfatizar, Jesus não está dizendo também para eu ficar olhando quem ora publicamente, julgando a pessoa e censurando. O que Jesus está dizendo é, Carlinhos, observa, quando você está fazendo uma live, quando você está participando de um evento de maneira virtual, observa como é que está o seu coração. Você está fazendo isso para a edificação das pessoas ou porque você quer se projetar? Quando você faz suas peregrinações e você conta que andou 150 quilômetros, é porque você quer dizer que você ainda é um cara com muita... E você é o cara e que o outro não aguenta? É isso. Por isso, se é por isso, então, o que Jesus está dizendo é, olha você para dentro de você e pergunta qual a motivação que está brotando em você. Então, não ora como os hipócritas da religião, porque eles querem publicidade. Jesus não está condenando, por exemplo, a oração com frases bonitas, é só ler os salmos, são poesias lindas, mas Jesus está dizendo, cuidado, quando você for orar, para você não ficar usando uma linguagem rebuscada, só para impressionar as pessoas, você está falando com Deus. E falando com Deus, você deve falar como uma criança recém-nascida, como uma criança que está aprendendo a balbuciar as palavras. Falo sobre isso daqui a pouco, porque isso é literalmente o que está no texto. Então, não ora como os hipócritas. Então, de um lado os religiosos gostam de publicidade, tá? Aí vem o outro texto, que é o 6 e o 7. Depois eu volto para o 6:6. Mas o 6 e o 7 não ora como os pagãos. Em verdade vos digo, eles já receberam a recompensa. Tu, porém, a orar... Esse é o 6. Volta aí o 7, né? Que o 7 Cadê? E orando isso, e orando não useis de vãs repetições como os gentios. Né? Em algumas traduções, os pagãos. Porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Olha que coisa interessante. Jesus está dizendo, não ora como os hipócritas. Agora ele vai para um outro extremo, que é um outro segmento. Ele diz, não ora como os gentios. Faz sentido essa tradução, gentios, se eu sou de cultura judaica, porque eu sei que o gentio é o cara que não faz parte da minha genealogia, ou não faz parte aqui da história do Abraão, e não cumpre as leis do Moisés, então esse é o gentio. Então, na cultura judaica faz sentido o gentio. Faz sentido na outra tradução, que tem uma tradução que diz, não ora como os pagãos. Na cultura católica, eu acho que faz sentido. Na cabeça católica, quem não foi batizado pela Santa Igreja Mãe, e aí digo isso mais como efeito de comunicação, não estou usando de forma pejorativa, mas quem não foi batizado pela Santa Igreja Mãe, pela Igreja Católica, oficialmente pela Igreja Católica, quem não foi batizado, ele é pagão. O casamento, se não tiver a bênção do sacerdote, não aconteceu. Você casa no civil, mas se o sacerdote não abençoar, não serviu. Se você morre, e aí o seu corpo ali não foi encomendado por um sacerdote, e aí você não morreu direito. Nascimento, casamento e morte nós entregamos na mão do sacerdote. Mas esse é outro tema que a gente conversa em outra ocasião. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, né? Gentil, pagão. Deixa eu então ler o texto de outra maneira. E orando, não useis de vãs repetições, como os idólatras. E aí vem a questão da idolatria. Porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos.
A questão aqui não é repetir. Meu pai é um homem que aprendeu a ler lendo a Bíblia, então ele tinha um vocabulário às vezes limitado. Então, quando ele orava, as palavras eram sempre repetitivas. A gente quase que sabia a oração que ele fazia, a gente decorava, a gente criança, ele começava a orar, a gente cochichava para o irmão do lado a continuação da oração. Então, Jesus não está proibindo a repetição de palavras. Jesus não está proibindo que a gente peça várias vezes a mesma coisa, que a gente use a mesma frase. Não é essa a questão. O que Jesus está dizendo é uma coisa muito interessante. É o fato de que as pessoas acreditam que eles têm uma técnica para dobrar Deus aos seus interesses. O que está em evidência aqui é a técnica para dobrar Deus aos seus interesses. No caso dos idólatras, é a técnica de achar que eles podem manipular a divindade. Toda idolatria é marcada por essa relação mercantilista, onde o cliente, o devoto ou o consumidor acha que pode dobrar a divindade aos seus interesses. E ele tem técnicas. A técnica pode ser uma penitência, a técnica pode ser a repetição das palavras, a técnica pode ser um objeto ungido, a técnica pode ser um sabonete abençoado para você tomar banho com ele e não entrar demônio pelos poros. Então, a religião, ela propõe técnicas de controle das divindades. Então, Jesus diz assim, cuidado, com o Pai não é assim. Não venha conversar com o Pai como se você fosse um idólatra, achando que você tem técnicas, frases corretas. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de quanto tendes necessidade antes que o peçais. Então, não sejam como os hipócritas e não sejam como os idólatras, porque os idólatras acham que eles têm técnicas, eles acham que decretando, Deus vai atender. É uma técnica. Eu vou determinar, eu vou decretar e Deus vai se dobrar, porque eu tenho o poder, eu tenho a chave, a minha oração é poderosa. Isso é de matriz idolátrica. Essa é a manifestação da relação de um devoto com uma divindade que não tem neurônio, de uma divindade que não tem vontade, de uma divindade que não tem inteligência. Aí no imaginário do devoto, na relação dele com o agente mágico da religião, que é o sacerdote, nessa relação eles criam esquemas de manipulação, de controle, de atendimento de expectativas que não se correspondem, de milagres que às vezes acontecem por causa do milagre do mercado, de milagres que às vezes acontecem por causa da resposta orgânico-fisiológica do organismo, de doenças que eram psicossomáticas e por aí vai. E de mentiras, e de muitas mentiras também. E, por favor, quem está falando é alguém de vertente pentecostal que não tem nenhum problema com milagres, tá? É só para dizer a você que o que Jesus está dizendo é não se relacione com Deus como os idólatras, no texto como gentios ou pagãos, eu estou colocando a palavra idólatra porque eu acho que ela comunica de maneira mais interessante, e não se relacione com os hipócritas da religião. Então, não use técnicas. Não use, inclusive, a técnica em nome de Jesus, imaginando que é uma frasezinha mágica para dobrar Deus aos seus interesses. Jesus disse, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Jesus não está falando de técnica de oração. O que Jesus está dizendo é que se nós estamos com ele, entendemos dele, compreendemos sobre ele, nós só oramos aquilo que o Pai quer atender. Nós não oramos coisas contra a vontade de Deus. E aí vem, então, o 6 e o 7, e com isso eu encerro. E quando você for orar, entra no teu também. Quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e no canto das praças para serem vistos dos homens. Tu, porém, quando orares, certo? 6 e 6, desculpa, eu disse 6 e 7, é 6 e 6. Aí o 6 e 6 é, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E o pai que está em secreto, que vê tudo, vai recompensar você, tá certo? Olha que interessante. A palavra que é traduzida aí para quarto, a palavra no original, no grego, é tameion. Tameion. Entra no teu tameion. T-A-M-Y-O-N. Tameion. Entra no teu tameion. O tameion era uma espécie de quarto subterrâneo, de ambiente subterrâneo da casa. Talvez parecido com o sótão da casa. Não é a despensa. A despensa você guarda cereais, você não quer que entre rato na despensa.
Se tiver barata na despensa, você vai fazer uma asepsia para evitar que as baratas cheguem, né? Uma detetização. Você vai cuidar para que o ambiente fique bem limpo. Também ou não. Também é aquele ambiente bagunçado que você, na agricultura, guarda a enxada que quebrou. Pega o arado que não está funcionando e deixa ali, porque pode ser que um dia você precise daquela peça, daquele pedaço de peça que sobrou. E aí você vai guardando bregueços no tameion, né? O tameion tem casa de aranha, o tameion tem ninho de rato, o tameion é um ambiente bagunçado da casa, que em geral na nossa arquitetura não temos mais esse tipo de casa. Provavelmente em alguma zona rural ainda tem esse tipo de casa, que é onde você guarda os cacarecos e os bregueços, as truzimbangas que você algum dia pode utilizar. Então entra no teu tameion. Eu presumo que Jesus não está se referindo a esse ambiente maluco da casa. Jesus não está se referindo a esse ambiente bagunçado do nosso espaço de proteção, que é a casa. Eu presumo que Jesus está falando do nosso coração, da nossa interioridade. O que ele está dizendo é o seguinte: nós temos um tameion dentro da gente. Nós temos uma ambiência cheia de cacarecos, cheia de bregueços. E, na verdade, Jesus não está querendo falar sobre os cacarecos da nossa interioridade, sobre os bregueços da nossa interioridade. É porque, para o ambiente da casa, que tem cacarecos e bregueços, eu não levo qualquer pessoa, eu só levo amigos e amigas. Pessoas da minha mais profunda intimidade, da minha mais profunda confiança. Se eu for algum dia aí no Rio, quero ir, estou devendo essa visita, se eu for para a casa de algum de vocês, eu tenho certeza que eu vou ser bem recebido na sala, na cozinha. No quarto do casal, eu mesmo vou ficar um pouco distante, que eu não sou tão amigo assim. Mas eu tenho irmãos e irmãs, irmãos genéticos mesmo, irmãos da mesma placenta, quase. Que se eu vou na casa deles, eu sento na cama, eles vêm aqui em casa, a gente assiste às vezes o futebol, senta aqui na cama, fica perto um do outro, porque você só leva para os espaços mais íntimos da sua vida amigos e amigas de muita confiança. Então, quando Jesus diz assim, quando você for orar, entra no tameion, fecha a porta do tameion, entra no teu tameion, entra. Né? Agora, engraçado, porque diz que Deus já estava nele, porque Deus já está aí, Deus já sabe, Deus já conhece. Então, quando eu entro nesse espaço da minha intimidade, para falar com Deus em oração, o que Jesus está dizendo para nós é o seguinte: oração é ambiência de comunhão com Deus. Oração é ambiência de intimidade com Deus. Então, entra nesse espaço de intimidade com Deus, mergulha na sua própria alma, aprofunda-se na sua interioridade, não tenha medo de olhar para si, de mergulhar no seu coração, de trazer à tona todos os cacarecos, de trazer à tona todos os seus equívocos, pecados. Para quê? Para falar para Deus? Não, meu querido, Deus já sabe. Você fala, não é porque Deus precisa saber, você fala porque você precisa se curar. E quem sabe, falando e abrindo o coração para Deus, dizendo sobre si aquilo que você não tem coragem de dizer para ninguém, você se cura. Quem sabe, desse jeito você se descobre muito mais. Então, nessa ambiência íntima de oração e conversa com Deus, nós nos conhecemos um pouco mais. E nos conhecendo mais, nós vamos conhecer mais o amor e a bondade de Deus. Porque deixa eu dizer uma coisa que você já sabe, é muito óbvia. Deus já conhece, Deus já sabe. Não fique preocupado em confessar, em abrir o coração e Deus olhar lá de cima e dizer: ô meu filho, eu estou agora todo sem jeito, eu não sabia que você era assim, agora você me confessou, puxa vida, que coisa, hein? Imagina Deus dizendo: ai meu Deus. Bem, então Deus vai olhar para você e dizer: eu já sei, eu já vi. Então a oração é um espaço de intimidade com Deus, de comunhão com Deus. Né? Eis que estou à porta e bato. Essa iniciativa de Deus para falar com a gente, para ter comunhão com a gente. Se alguém abrir a porta, se alguém vai para o tameion da sua interioridade, para o quarto do coração. Se alguém invade todo o seu ser, né? Se alguém invade todo o seu ser, se alguém invade a sua vida, se alguém invade o seu coração, né? Deus já mora aí no seu coração, querido, é isso mesmo. Ele já está nesse ambiente da alma, nesse ambiente da sua interioridade. Glórias a Deus, aleluias por isso, né?
e fechada a porta fala ao Pai que está em secreto. E o Pai que está em secreto e conhece tudo, vai recompensar você. Vai recompensar como? Fazendo você ser um ser humano mais parecido com Jesus. Fazendo ser um ser humano que ama a vida, que ama as pessoas, que entendendo sobre Deus, entende mais sobre os seres humanos, que entendendo e acolhendo o amor de Deus, como refluxo, ama muito mais. Tendo amizade com Deus, nessa ambiência profunda e íntima da oração, se projeta para o espaço público, com mais beleza e com mais grandeza. Até porque a oração é uma oração que nos aproxima de Deus, não para nos enclausurarmos e nos fecharmos. É interessante que a oração no Tameion, ou nesse ambiente profundo da alma, transporta Jesus para o Monte das Oliveiras, transporta Jesus para o espaço público, transporta Jesus para o templo. E Jesus, com a vida arrumada, em paz com Deus, em paz com a vida, em paz com as pessoas, consegue iluminar muito mais os nossos corações e a nossa vida. Não vai dar tempo de falar sobre o Pai Nosso, mas só uma dica sobre o Pai Nosso. Abba, Pai que está nos céus. Jesus não está, especialmente nesse texto de Mateus, Jesus não está nos ensinando a orar. Jesus está nos ensinando um jeito de viver. Ou seja, que sejamos seres humanos que diz, Abba, Pai, Paizinho, Paizinho. Entra no Tameion e, fechada a porta, fala com o Pai como uma criança que não sabe pronunciar a palavra papai. Você não vai encontrar no Antigo Testamento Deus sendo chamado de Pai. Alguns textos do chamado período interbíblico, você encontra aqui e acolá algumas poesias onde Deus já é chamado de Pai. Mas na oração chamada de oração dominical, oração do Pai Nosso, Jesus não está apenas chamando Deus de Pai. Jesus está, no aramaico, usando uma expressão que é a manifestação ou a decodificação de uma criança quando olha para o seu pai, mas não sabe ainda falar o nome papai e fala balbuciando o nome papai de maneira errada. Então, na verdade, aportuguesando, é como se Jesus dissesse, quando você for orar, ora dizendo, papai do céu. O que Jesus está dizendo é, fala com Deus como uma criança. Aproxima-se de Deus, que descansa nos braços desse Pai maravilhoso, como se você fosse uma criança. O Tameion é esse espaço de aproximação de Deus como crianças, na intimidade. Só que a intimidade pode gerar desrespeito. Eu era tão íntimo do meu pai que às vezes eu tinha que me cuidar, porque eu podia publicamente, na intimidade, bagunçar o respeito, a admiração, e meu pai nem ligava para isso, mas eu tinha que tomar muito cuidado. Então, aproxima-se de Deus na intimidade com o estupor de que ele é celestial, com o temor desse Deus grandioso, né? Essa maravilha, né? Então, diante dessa maravilha, eu tenho temor e tremor. Então, Jesus está dizendo, o Tameion é uma ambiência de intimidade com Deus, mas é uma ambiência de temor e tremor a Deus. E esse temor e tremor não é nada que tira da gente a percepção do amor, da graça, da bondade de Deus, é simplesmente o reconhecimento de que se eu subir ao mais alto céus, ele está. Se eu descer ao mais profundo abismo, ali ele habita. Se eu me deitar, ele está presente. Se eu me acordo, se eu durmo, seja como for, Deus está presente. Isso gera conforto. Em algumas pessoas pode gerar medo. Os nossos primeiros pais fugiram quando perceberam Deus. O Jonas, quando foi chamado, foge da presença de Deus. E em várias circunstâncias, algumas pessoas têm medo dessa aproximação. Discípulos e discípulos não. Conhecem o amor de Deus, conhecem a graça de Deus e se aproximam com muita ternura. E se aproximam batizados de amor. E se aproximam porque quando voltam dessa experiência e dessa presença, e essa presença é permanente, não é um momento e depois tem outro momento, é só para efeito de comunicação que eu digo que sai desse ambiente, mas na verdade é uma ambiência permanente. Aí sim, você destila amor, você transpira ternura, você respira misericórdia, você é um ser humano que se permite batizado e batizada de diplomacia, é um diplomata da paz, felizes os pacificadores, filho e filha de Deus, filho e filha de Deus. Acho que se nós não usarmos esses dons e essas habilidades de forma publicitária, elas serão utilizadas para o bem da vida, para o nosso próprio bem e para o bem de todas as pessoas que estão em nosso entorno. Que Deus abençoe a todos e a todas e que o Jesus Cristo de Nazaré
nos cristifique cada vez mais. Que no poder do Espírito Santo nós sejamos transformados de glória em glória até a imagem do Jesus Cristo de Nazaré. E sendo transformados de glória em glória, sejamos cristificados e cristificadas para a glória de Deus Pai, para o nosso próprio bem e para o bem de todas as pessoas que estiverem no entorno da nossa existência.